Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis, Album e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. Album, a plataforma mais completa e favorita dos fotógrafos, que te ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão. Olá, pessoal, bem-vindo ao nosso podcast, o Pod Quinta. Somos as fotógrafas de quinta, mas o conteúdo é de primeira. Então pega sua bebidinha e vem com a gente! Olá, caros ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver nos assistindo, isso é muito importante. E mais importante ainda é você se inscrever no canal e compartilhar toda essa informação que é gratuita para vocês. Mas antes de apresentar hoje o nosso convidado, eu queria muito agradecer os nossos patrocinadores, Alpha Photobook, Album, Assis e o Café Ananias. A gente vai deixar toda a descrição deles aqui. E se você ainda não conhece, não deixe de seguir, porque a sua vida vai mudar com certeza. E agora, nada mais, nada menos do que o nosso convidado mega especial, Danilo Russo. Oi. E aí, gente, eu vou falar um pouquinho do Danilo, vou até colocar os meus óculos com perna aqui. Porque... óculos novo. E vocês se preparem, porque o currículo é grande. Inclusive, eu já fiz parte, né, da história dele lá atrás. Comecei... E vocês vão saber o porquê. Danilo Russo, um italiano que escolheu o Brasil como lar há mais de 20 anos. Transcende a mera fotografia. Seu amor pela arte surgiu nas ruas de Milão, onde estudou no Instituto Europeu de Design. E logo conquistou reconhecimento em revistas de renome como Harper's, Bazar Uomo, Elle Italia, Elle Suécia, Vogue e W América. É muito nome, gente. Em 2001, mudou-se para o Brasil e estabeleceu seu estúdio fotográfico em São Paulo, atendendo clientes da moda e publicidade. Neste período, ao ministrar um curso de fotografia de moda, descobriu sua paixão pelo ensino e a escassez de opções na qualidade na área. Como evolução da atividade educacional do seu estúdio, em 2012 surgiu o Instituto Internacional de Fotografia, que acho que muitos conhecem aqui, o IIF. Fruto da sua paixão por compartilhar conhecimento e da missão de capacitar amantes da fotografia e aprimorarem suas habilidades. Sua incessante busca por inovação o levou a introduzir a fotografia newborn no Brasil, estabelecendo-o como pioneiro. Autor do livro Iluminação, Teoria e Prática. Hoje atua como diretor do IIF e mentor. Então, quando eu disse para vocês que eu fiz parte, né, do IIF, foi justamente em um curso de newborn, que depois ele vai contar melhor como ele trouxe isso aqui para o nosso Brasilzão, e hoje é o ganha-pão de muitos fotógrafos, né? Então, para a gente começar, eu já vou fazer a pergunta, acho que todos, né, querem saber. Quais são os principais erros de quem está iniciando? Danilo, seja muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Muito feliz pelo convite, pela possibilidade de compartilhar conhecimento. Então, como você comentou, são muitos anos que estou no mercado e a gente reconhece, vê que tem algumas armadilhas que as pessoas enfrentam. A primeira armadilha, para quem está começando, para quem ainda está flertando com a ideia de ser um profissional, é aquela de ter a insegurança de se definir fotógrafo. Então a pessoa fica lá em um limbo em que está fazendo coisas, mas não fala para as pessoas, não indica que é fotógrafo, não se expressa, não se exprime. E ligado com isso tem o quê? Uma grande, eu vejo, lacuna técnica. A pessoa tende a estudar no YouTube, a pegar uma dica aqui, uma dica lá. Então falta o quê? Uma coisa que eu vejo que é um grande erro, uma coisa que às vezes encontro muito falando com as pessoas, é que tem conhecimento meio que fragmentado. E isso leva a não
a não ter uma segurança. Então, linka com o fato que não se declara fotógrafo porque não se sente preparado, mas não se sente preparado porque também não estudou. Então, esses são os dois pontos, especificamente na fotografia de pessoas, que é o segmento onde eu me identifico mais, como é que você falou do newborn, fotografia de família, corporativo, tudo que é o mundo da fotografia, que envolve pessoas, que é o meu foco específico, como Danilo, né? O IF envolve todo tipo de fotografia, mas eu sou especializado em fotografia de pessoas, é a falta de conhecimento da direção de modelo, de técnica, porque assim, todo mundo sabe dirigir, qualquer um que consiga conversar com outra pessoa dirige. Só que existe uma técnica, existe um comportamento, existem coisas que te ajudam a tirar a insegurança. Então, para mim, são essas três coisas. A falta de se definir fotógrafo, a falta de uma técnica substancial, forte, e a insegurança, a falta de direção. Eu acho também, Danilo, o que você está dizendo, eu acho que tem tanta informação hoje gratuita que as pessoas acabam confundindo a informação gratuita com ser especialista e realmente se dedicar em um curso específico, né? Eu acho que a pessoa acaba não querendo pagar um curso e acaba começando a colher informação aqui, informação ali e acaba se sentindo inseguro, né? Com certeza. Assim, o que eu acho que um curso, de quem seja, né? Assim, um curso bem estruturado, além de te ensinar as coisas, te ensina o que é importante e a sequência per saber. Então, se soma conhecimento em uma sequência, se empilham esse conhecimento. Enquanto as pessoas fazendo sozinho não sabem. Primeiro, reconhecer se a dica, se a explicação é válida, é tecnicamente correta ou não. E segundo, tem o problema de pegar essas informações de uma forma aleatória. Então, não se construi uma trilha, um percurso. É exatamente o que você comentou. Existe um passo a passo para iniciar na fotografia? Sim, com tantos anos de experiência, a gente identificou, né, um processo, são 5 passos, que é um caminho para executar a trilha até se poder trabalhar com fotografia. O primeiro passo é conhecer a técnica fotográfica, fundamental. Fundamental, eu falo, exposição, iluminação, composição, um pouquinho da parte de tratamento, de processamento de imagens. Só que isso aqui é o alicerce, como dire, o alicerce de um prédio. É o básico, né? É o básico. É o básico. E aí, depois disso, a segunda etapa pode parecer contra-intuitiva, mas a gente tem que começar a escolher um nicho. Mas não é muito cedo. Eu sempre falo, fotografe, faz o curso fundamental, fotografe, teste, fala para todos os amigos que se tornou fotógrafo, até você achar o que você gosta. Esse aqui é o ponto, porque depois a gente tem que... São tantas coisas que a gente tem que saber em cada especialização. Fotografia de produto é diferente da fotografia de pessoa, que é diferente da fotografia de carro. Então, a terceira etapa é se especializar. Mas na segunda etapa, a gente tem que escolher o nicho, e também uma coisa que as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender, mas começar a pensar no posicionamento. Que público eu quero atender? Quero atender um público de ticket baixo, de ticket médio, quero o alto ticket. Parece um pouquinho prematuro, mas na verdade, se a gente não pensa nisso, chega um ponto lá na frente, quando tem que fazer o portfólio, não sabe com qual premissas. Não sabe com quem está falando direito. Exatamente. Fala para todo mundo e acaba não alcançando, né? Exatamente. Aí o terceiro ponto é estudar a técnica, a especialização. Então, fotografia de pessoas é diferente de fotografar, por exemplo, produto. Produto a gente usa um tipo de iluminação diferente da fotografia de pessoas. Então, a gente tem que estudar a técnica, depois a linguagem visual e gostar. Eu sempre falo que tem que gostar do segmento. Porque assim, imagine, desde que comecei na fotografia, fotografei pessoas. Na verdade, comecei com a moda e durante o estudo, eu estudei fotografia de produto. Eu sou muito trabalhado. Então, o que acontece? Eu mexo num produto, cai tudo. Aí, se tivesse que ter sido fotógrafo de produto, não teria dado certo. Agora, estaria fazendo outra coisa, não existiria o IF. Mas você testou, né? Você achou que era legal, testou e viu que não era para você. Na verdade, era o curso que eu fiz,
era focado em fotografia publicitária. Então me jogaram lá num estúdio com um monte de equipamento, aquelas máquinas grandes, e eu chutava o tripé. Tem uma coisa que aconteceu uma vez que eu gosto sempre de contar. O professor me ajudou a preparar um shake, era uma montanha de aço, a ideia de que saía um produto. Demorava uns 15 minutos para fazer o foco, porque era aquelas máquinas que tinha a parte da frente, a parte de trás. Tudo pronto, eu virei, bati o pé na base que segurava o produto. Aí o shake fez assim, tum, 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 e caiu. Aí o professor me olhou e falou: agora faz sozinho. E foi embora. No mesmo tempo, eu conheci a fotografia de moda. Conheci um fotógrafo de moda, por acaso, no trem. Eu viajava de Gênova para Milão. Eu conheci esse fotógrafo no trem. Conversei com ele e ele me convidou para assistir uma sessão dele. Eu me tornei assistente dele e descobri uma coisa que eu conseguia fazer bem. Não era mais difícil chutar o pé de modelo, né? De equipamento. Era menos grave. E aí, entrei nesse meio e deu super certo. Então, o que eu sempre quero falar é que se a gente tem que fazer alguma coisa que tenha a ver conosco, esse aqui é o ponto em que se aprende a técnica, se conhece o segmento. Fotografia é uma forma de comunicação. Então, a gente fala de alguma coisa. Por exemplo, eu não saberia falar de arquitetura, de fotografia de cavalo, né? Tem muitas especializações. Então, quando se escolhe o segmento, tem que escolher também por uma certa proximidade. Aí, feito isso, tem que fazer o portfólio. Aqui é a quarta etapa. Só que o portfólio tem que ser direcionado com o cliente que eu quero atender. É inútil eu fotografar a classe C se eu quero ter cliente na classe A. E vice-versa. Existe dinâmica para cada tipo de fotografia. Aí eu defino o estúdio de varejo, que é a classe C, que é o atendimento do ticket baixo. Depois tem o ateliê, que é o ticket intermediário, onde o fotógrafo faz um trabalho mais personalizado. E depois tem o alto ticket, que é atender alto custo, alto padrões. E que a gente tem que escolher isso. Lembra que eu falei que no ponto 2 a gente pensa já qual o público que a gente quer atender? E quando a gente faz portfólio, a gente tem que fazer o portfólio baseado no posicionamento que a gente escolheu. E por último, tentar procurar produto, criar o próprio produto, fazer os primeiros trabalhos, ver se a gente consegue vender, ter essa ideia de uma estrutura mais comercial ainda. Até iniciante, não precisa ter um CRM, ter grande estrutura de processo, mas tem que testar. E aí chega o ponto que decide se vai para frente ou não, e aí tem toda a jornada como fotógrafo. Esse aqui é um pouquinho, relativamente em síntese, né? Os 5 passos que a gente detectou, definiu, pela experiência do IF, para ter formado mais de 2.000 fotógrafos do começo até o final. Aí depois a gente teve outros cursos de especialização, mas realmente o nosso curso de capacitação teve em volta de 2.000 inscritos. Olha, você foi o grande pioneiro que trouxe o newborn, né? E eu agradeço muito, porque hoje eu vivo disso. Também estudei no IF, né? E já te conhecia de longas datas. E sempre admirei muito o seu trabalho e o seu esforço lá com todas as áreas. Lá abrangia todas as áreas. E teve uma época que eu tava lá, que era o boom do newborn, né? E naquela época, como que você escolhia os profissionais para poder trabalhar lá? O que você via como importante ali? Porque você trouxe muita gente de fora. Como que chegou isso para você, assim? Porque veio lá de fora, né? Legal. Essa aqui também tem uma historinha sobre isso, que é muito interessante. Primeiramente, assim, o IF, como instituição, trouxe o newborn para o Brasil. Mas eu não fui o cara que viu o newborn e falou: não, é uma coisa genial, vamos trazer para o Brasil. Muito pelo contrário. Chegou um e-mail para a gente falando: sou fotógrafa de newborn brasileira, moro na Austrália, estou vindo de férias para o Brasil, queria fazer algum curso, ministrar algum curso. Já dei aula. E aí, essa era a famosa Daniela Hamilton, famosa por quem há mais de 10 anos no mercado, porque quem é mais recente nem sabe disso.
E aí eu olhei essa mensagem e falei, o quê? Bebê? Mas vocês são ratinhos. Gente, corte essa parte. Não, brincadeira. Esses são ratinhos, não sei nem como começar. Eu não vou querer. Essa foi a minha visão de empreendedor, né? Muito pequeno, vai dar trabalho, né? Eu rejeitei. E aí a minha gerente comercial da época falou, oh, Danilo, olha, são essas fotos, me mostrou na capa de um livro de Guedes. E falou, não, e outra coisa, não se tem que se preocupar, que estou preocupado em achar esse bebê, que é louco que vai dar um bebê. Milhões de pessoas, né, Danilo? Exatamente. E ainda, agora ainda 8, 10, 15 dias, na época a gente falava de 20, 30, né? Mas enfim, aí a minha gerente falou, não, eu vou conversar com a fotógrafa, se ela garante o bebê, vamos fazer? Eu falei, nessa condição faz, vem que dá, né? Sabe? Nada imaginando o resultado. Mas eu abri a oportunidade. Na verdade, depois de anos, soube que a Daniela mandou para todas as escolas de São Paulo essa mensagem. E a única foi você. A única foi a Val Menezes. Eu sempre até dou crédito à nossa gerente comercial da época, que viu uma possibilidade, falou um curso novo. E aí a gente fez um curso que deveria ser para 6 pessoas, turmas pequenas. Eu falei, vamos lançar uma turma. E fechou em giro de 2 horas. Aí vamos fazer outra. O primeiro ano, a gente fez 8 turmas com 6 pessoas. Esse aqui foi o primeiro ano que deveria ser um teste. Sim. E aí depois disso a Dani voltou outras vezes, voltou outras 2 vezes. E aí a turma ela ganhou confiança, né? A turma ficaram de 8 pessoas. Um ano depois a gente fez 16 e o ano seguinte ela ficou 3 meses e fizemos uma temporada com 30 turmas. Então com isso a gente formou a primeira geração. Nossa, que loucura, hein? E tudo isso sim, porque eu achei que não ia dar nada. Muito bom, né? E assim, só fazendo uma pausa, 2 insights agora que vai ser maravilhoso para vocês. Eu ia falar do primeiro e agora eu vou juntar com o segundo insight. O primeiro, quando ele falou as 5 dicas, vocês veem a importância, quando vocês estiverem num congresso, num curso, de fazer network, de abrir a boca de vocês, de falar sobre a profissão de vocês. Ele estava em um trem e ele conheceu um cara do lado que era fotógrafo de moda, que fez com que ele se encontrasse e se tornasse um fotógrafo de moda influente. Eu fiz esse curso lá no IEF e lá eu conheci fui fazer o curso de newborn, que sempre foi a minha paixão, porém foi nesse curso que eu encontrei uma fotógrafa e ela era especialista em festa infantil e eu comecei conversando com ela. Eu não era ninguém na fotografia na época, eu era uma iniciante e ela me deu a possibilidade de ser frila dela. Eu fui frila dela por 4 anos, depois ela mudou e os clientes dela foram todos passados para mim. Então isso deu uma alavancada na minha profissão e foi através do Instituto. Olha, ele nem sabia dessa história. Então agora eu ia falar, né, do primeiro insight, que é ele conversando com um cara no trem, e eu lá no curso, graças a Deus, conheci uma fotógrafa que também fez toda a diferença na minha vida profissional. Então, gente, se comuniquem, conversem, né? A gente sempre fala isso, né? Sempre. A minha com você também não foi Também diferente. foi, a gente foi no congresso, seja louca que deixa a filha com uma pessoa que você não conhece. Graças a Deus, eu já imaginava que ela ia ser uma das mães da minha filha. O meu sonho é que ela, na verdade, quando ela mudar, ela vai passar todos os clientes pra mim. É muito amiga, né? É muito amiga. E essa fotógrafa, ela chama Tatiana Angotti, tá? Ela é especializada também em casamento, tem um trabalho belíssimo. E se você estiver assistindo, eu vou entrar em contato. Um beijo, Tati. Ela mora no Brasil? Ela mora no Brasil, mas ela é do Acre, se eu não me engano. Ela é de longe. E aí ela acabou tendo 2 filhos e ela acabou indo pra lá e ela tem um trabalho belíssimo. Eu acho que quando começou com esses negócios do newborn, vinha gente de todo o Brasil, né? Porque Sim. aqui era o pioneiro, era só aqui, tinha muita gente de fora. Foi assim, foram 3 anos dando curso com a Dani. Depois, todo esse grupo, primeira turma que se formou, queria mais conteúdo. Que aí foi onde a gente criou o primeiro congresso de newborn, o Newborn Photo Conference. Na primeira edição a gente teve 260 inscritos. Nossa. E foi quando a gente começou a selecionar, como você me perguntou, selecionar fotógrafos que pudessem ajudar, né, dar a própria
visão, a própria orientação. E na primeira edição, os encontros, assim, as palestras eram de 4 horas, porque ainda na época, a fazer dormir a bebê, e tudo era no palco, era ao vivo, a gente construiu, chamava de uma estufa, um quarto de 3 paredes fechado, com a temperatura controlada, e a associação foi um dos parceiros da associação, a BFRN, né? Que agora você é presidente. Foi um dos apoios. A gente as primeiras diretoria foram todas as pessoas que se formaram no IF. E aí ficam muito perto. A Carla, a Simone, a Laura, a Laura, a Ellen, né? Então, o que acontece? Elas fizeram tipo controle de qualidade do palco. Eu acho que até na primeira edição a Carla foi até ajudar os palestrantes com os bebês. E agora, assim, ninguém faz uma sessão, não precisa uma sessão de 4 horas normalmente para dar certo. Mas na época era o tempo que se usava. Mínimo até, porque antigamente até mais às vezes. Eu já fiz de 7 horas. A gente fez isso no palco. Trouxe isso para o palco. E aí essa foi a primeira edição, Sou com Brasileira. E depois a gente conseguiu, através até de um contato da Carla Durante, a Carlinha falava com a Ana Brandes. E aí a gente convidou. Na verdade, na primeira edição a gente convidou uma outra fotógrafa gringa, mas isso permitiu a gente ter até gabarito para chamar a Ana. E a Ana é uma pessoa maravilhosa, a Ana Brand, e veio para assim, várias edições em seguida. Mas isso foi o caminho. E aí depois foram procurar os melhores, não, mas as pessoas que a gente achava relevante aqui no Brasil, e também começaram a trazer mais palestrante de fora. É um pouquinho isso, o processo do congresso. E me tira uma dúvida, o IF existe ainda? Sim, o IF, depois da pandemia, reduziu um pouco. A gente tem uma sede pequena, tem uma equipe muito mais reduzida. Mas não é na Vila Madalena? É Vila Madalena ali? Como que era? Onde eu fiz? Perto da Vila Madalena, Sim, onde você fez era a Vila Madalena, era do lado do metrô Vila Madalena mesmo. Mas, na verdade, agora a gente tem uma sala no Butantã. E eu dou muito mais cursos online e temos alguns cursos presenciais, mas não tem mais a grade, por exemplo, que tinha 6, 8 cursos com professores diferentes todo mês. Quando começou a pandemia, a gente saiu do espaço que era muito grande e muito caro, e aí ficamos um tempo durante toda a pandemia online, e agora tem isso misto. Tem alguns cursos presenciais e alguns cursos online. Tem curso newborn? Não tem. Não estão fazendo mais. E me conta uma coisa, antigamente a gente usava muito a luz natural, né? E você é um mestre de iluminação. Sim. E hoje a gente foi migrando, depois veio muito a febre da parede de LED, né? Foi uma febre, porque a gente vive, o fotógrafo ele vai pelas ondas da febre, do que está acontecendo. Ia falar assim, existem as modas de iluminação. As modas. E aí depois veio a parede de LED e depois agora o flash, né? Acho que a contínua ela ficou pouco, assim, né? Mais pro newborn, poucas pessoas usam, ainda conheço pessoas que usam. Mas aí veio o flash. E aí você, na sua visão, assim, o que você diz da iluminação? O que você diz do mercado da iluminação? Para newborn... Pode falar do newborn, mas no geral. Fotografia de família, de forma geral. Legal. Então, o flash sempre foi um equipamento versátil que permitia de fotografar qualquer coisa. E para a fotografia em geral, a fotografia de pessoas, era muito difícil usar luz contínua. Por quê? Porque a luz contínua ou era muito potente, era cinema, ou se era fraca, não permitia de ter velocidade que congelasse em movimento. Então, sempre teve uma certa dificuldade a fotografar, em geral, pessoas. Porque se é uma pessoa parada, posso usar uma velocidade de, sei lá, 60, 125. Só que a potência da luz contínua era fraca para fotografar. Isso até quando? Até uns 5, 6 anos atrás que surgiu o LED. Então hoje dá para fotografar muito bem em luz contínua. Só para fazer um paralelo, uma lâmpada de 1000 watts, quando a gente usava aquela lâmpada quente, né, tungstênio, ou uma lâmpada fluorescente, mas vamos falar da tungstênio, só para ter uma ideia. Uma lâmpada de 1000 watts, que é uma potência alta, colocar uma tomada é muita energia, e além disso esquenta e tudo mais. Hoje com LED, uma lâmpada de 100 watts
emana a mesma quantidade de luz e não esquenta. Então é 10 vezes mais eficiente do que a luz tungstênia. E aí, se a gente pensar no fluorescente, nos tubos, né? Ele é 6 vezes mais eficiente. Então, hoje como é hoje, dá para fotografar muito bem pessoas com a luz contínua, tendo um equipamento, um kit de luz LED. Agora, uma luz LED boa custa quanto um flash? Então, a dúvida é, vou comprar equipamento flash, que é mais versátil, posso fazer qualquer coisa, usar em externo, usar em estúdio. Te dá mais... Possibilidade. Não, e também, como que eu posso dizer? Já é fixo, né? Você já consegue ter uma coisa mais fixa, uma continuidade na sua iluminação, né? Sim, mas com luz LED, você pode montar um esquema de luz, ele fica constante, fica equilibrado da mesma forma. Não é como a luz natural que muda. Tá. Com a luz montada LED, ela fica como é agora aqui, né? Na verdade, fotografar com LED é até mais fácil do que fotografar com flash, porque o LED você já prevê o resultado. Já vê. Ou no caso do Correto. flash, né, que a gente usa, você não sabe. E dependendo do flash, ele vai, às vezes, dependendo da forma que você fotografa, se você tiver um dedo nervosinho, às vezes... Não, ele não pula, né? Não, às vezes ele fica preto, mas às vezes eu percebo que ele bate a segunda que ele bateu, ele tá um pouquinho mais fraco. É pouca coisa, já não tá exatamente na mesma cor, entendeu? Correto, total, né? No sentido que o flash tem que recarregar o capacitor, recarregar a bateria dele. Exato. Aí se você clica muito rápido, não dá tempo de recarregar. Então, até nesse sentido, o LED é melhor. Por exemplo, fotografar movimento. Com flash você não consegue fotografar seguido. Com luz contínua, com LED, você vai clicando como se estivesse ao ar livre. E outra coisa que hoje usa muito, fotografar e filmar junto. Então o LED tem essa vantagem, porque ele é uma luz contínua, então você faz o quê? Tem um set que fotografa e no mesmo tempo pode parar para gravar um vídeo, pode ser no celular. Tá estabilizado, né? Exatamente. Tem fotógrafo que eu conheço que usam o celular em cima da câmera tem um tripézinho. para ter o mesmo ângulo. Então, nesse sentido, o LED tem vantagem. Em fotografia de moda também, muitas pessoas fazem o quê? A foto e fazem o filme, o fashion film, que são take curto. Então, precisa de luz contínua. Então, é uma coisa que é permitida agora, que te ajuda muito, a tecnologia nova, essa tecnologia de LED. Sim, e aproveitando que a gente está falando de luz, né, eu vejo muita conflito ainda, né, entre luz natural e flash, né? Eu escuto muito quem trabalha só com flash, às vezes fala, trabalha com luz natural porque não sabe mexer no flash, né? E vice-versa. Eu trabalho com os dois, mas não sou especialista em flash, né? A Rê aqui é especialista em flash, eu não sou. Mas eu sinto que quando eu vou fotografar externo, na luz natural, seja uma festa ou um ensaio, a gente também precisa ter muita técnica para dominar a luz natural, que não é tão natural e estável assim, né? Então, você tem que ter muito conhecimento do seu equipamento, do resultado que você quer, senão você também vai se perder, né? O que você acha entre luz natural e flash? Legal. Eu, Danilo, sou um amante da luz natural. Eu sou, assim, na minha trajetória, carreira de fotógrafo de moda, toda vez que eu podia, fazia ensaio levava pro natural. Ao livre, porque eu em locação, porque aí começa a se contar uma história. Eu gosto muito de storytelling, do meu trabalho, do editorial, eventualmente um catálogo, se possível, criar uma história. Então, o ambiente de ar livre, em locação também, ou o ar livre mesmo de externa, é a minha preferência. Só que, muitas vezes, especialmente na moda, os clientes preferem trabalhar em estúdio porque tem mais hora de foto, tem mais controle, não tem deslocamento. Então, fotografei muito na minha vida com flash. Mas quando podia, eu preferia a luz natural. E se a luz natural muda de horário, muda de característica durante o horário, no horário do dia. Por exemplo, pode ser mais dura, tem um contraste alto, um contraste baixo, muda a cor. Então, não é tão simples como me fazem aparecer, fotografar em luz natural. Agora, essa coisa do flash, se você estuda
e sabe usar os dois, né? Sabe fotografar, depois pode ter uma preferência, mas sabe usar quando precisar uma forma ou outra. Mas no meu coração é a luz natural. Na verdade, eu acho que todo mundo fala, né, que fotografar é desenhar com a luz, né? Eu acho que o fotógrafo de família, no passado, quando a gente fala de luz natural, ele tinha um pouco também de preguiça, tá, Danilo? Porque, na verdade, manter a luz natural ali, ele tinha um horário para fotografar, principalmente o fotógrafo de recém-nascido, tá? Eles falavam que era melhor para criança, tal, porque eles tinham medo do flash, tá? E eu vi muitas pessoas, eu conversei bastante sobre essa questão, e eu conversei com muita gente que tinha medo do flash, né? É que teve uma onda, né, de uma notícia, e as pessoas tinham medo. As pessoas tinham medo. E aí, não, eu acho que não tinham medo pela criança, não. Eu acho que não sabia usar, né? É outro medo. É igual você pega uma Ferrari? Você dirige uma Ferrari? Eu não dirijo nem carro automático, mas se me der a Ferrari, eu dou um jeito. Então é esse o medo, entendeu? De você ver uma coisa assim que você acha que é um cavalo de batalha e não é. E aí, na fotografia de família, o que eu percebo, assim, principalmente, eu trabalho bastante gestante, né? A fotografia de gestante, as pessoas usam ainda muito a luz de LED e a luz natural. E é legal, sim, eu concordo com você. Hoje em dia eu tô fotografando bastante externo também, mas eu acho que acaba que você fica muito limitado àquilo que você faz. E daí uma coisa que eu notava na fotografia de família é que os fotógrafos, eles trocavam muito figurino, então eles se preocupavam muito com figurino e com cenário. E não se preocupavam com a técnica fotográfica, né? Então, acho que o fotógrafo, principalmente para aquele que está começando, ele precisa prestar atenção que primeiro ele precisa aprender a dirigir o carro, né? Para depois dar o cavalo de pau. Então, ele precisa primeiro entender o que é a câmera, o que é o ISO, o que é... Tem fotógrafo que não sabe o que é ISO, já vi. E se você mudar a configuração da câmera dele, se você sumir com o LED dele, ele não sabe fotografar. Então, acaba que a pessoa fica muito limitada àquilo ali e ela acaba não se desenvolvendo. E o legal da fotografia é exatamente isso, né? Que nem aqui, nós, três, a gente vai caminhando por algumas coisas. A Dani agora está se especializando em outras coisas, mas assim, o ser humano, ele não é uma coisa parada, né? Ele não é um processo parado. Hoje, o que eu gosto, provavelmente daqui a 5 anos não é mais. Então, você ter essa possibilidade de você mudar, de você acrescentar, eu acho que é importante o IF para essas pessoas também entenderem que a importância de se estudar, né? Quando você fala de conhecimento fragmentado, e a gente vê muito, né? A gente é mentora, né? Dá aula também. A gente tem um curso nosso que chama Do Gestar ao Festar, que a gente trabalha desde a parte da gestação até o primeiro ano do bebê, né? Que são 14 meses de fotografia para você manter um cliente e fidelizar um cliente, né? Que o grande problema nosso é a captação de cliente e a gente faz só o gestante e o cliente vai embora. Poxa, por que eu não fidelizo, né? Então, o nosso curso, ele ensina isso, né? De como que você lida com esse cliente durante esses 14 meses. E aí você conseguir se aprofundar nas coisas, gente. É importante. Eu sei que às vezes a gente é consumido pelo dia, mas é importante a gente estudar. E não só estudar fotografia, né? Porque quando você fala de composição fotográfica, você tem que ir no museu, você tem que sair na rua, olhar a natureza, olhar o cachorrinho, olhar como que uma mulher se comporta na rua. Poxa, olha que bonita aquela moça ali parada, eu podia tirar uma foto assim. A gente começar a pensar no mundo de uma forma fora mais... da caixinha, né? E pensar como fotógrafo mesmo, de olhar e falar, isso aqui não tá legal, deixa eu arrumar, eu vou me preocupar. Eu tô fotografando que nem outro dia eu fui fotografar numa residência, tinha umas coisas atrás, puta, isso aqui não vai ficar legal, deixa eu tirar. Então, assim, você ter esse olhar da composição, do que você tá fazendo. Pra você ter acesso a isso, você precisa ter experiências, né? Se você ficar só trancado dentro do seu estúdio, você não vai ter. Então, com certeza. Eu acho muito interessante. E essa coisa do fotógrafo de família específico, que eu sei que vocês lidavam com vários tipos de família, existe muito esse apego. Hoje em dia eu percebi, assim, acho que faz um ano, 2 anos, né, Dani, que eles começaram a fazer uma movimentação de fazer coisas diferentes, mas a grande maioria sempre fez tudo muito parecido. O que a gente vê também, quando no IF a gente tem uma frase que a gente tem cliente, né, aluno,
que são diferenciados. Porque uma pessoa que se propõe de estudar por um ano, o nosso curso era como uma pós. E agora também, a gente não tem um curso tão longo, mas tem um curso de 80 horas só para pegar aquele fundamento, aquela base. Então, quando você fala que a pessoa tem medo, né, do flash, ou não sabe, ideal, por exemplo, quando a gente estuda iluminação. Sim. Ter esse conceito de que coisa é a direção da luz, depois o acessório que eu uso, pode ser um flash, pode ser a luz do sol, pode ser um LED, mas ter esse conhecimento fundamental de entendimento da iluminação. E, por exemplo, a gente tem um curso que são até curto, são 16 horas. E a gente faz 8 horas de total teoria, falando teoria entre aspas, é bem aplicado, mostrando exemplo, mas mostrando as características da luz, a direção, a qualidade, a cor, o contraste. Por quê? Porque se eu domino com meu olho todas essas características que vão se refletir na cena que eu fotografo, no sujeito que eu fotografo, sabendo isso, é independente qual tecnologia eu uso. Sim. E também, sim, o flash é um pouquinho mais desafiador, porque tem algumas peculiaridades, a gente não vê o que está fotografando. Isso, né? Tem que ser pensado antes, tem que conhecer toda aquela matemática do funcionamento do flash. A luz contínua, seja artificial, LED, né, ou natural, pelo menos a gente corrige, é mais intuitiva. Mas eu concordo com você que os fotógrafos que eu vejo que estão crescendo são aqueles que dominam muito a técnica. No mundo da fotografia de pessoas, realmente tem muita gente. A própria Dani Hamilton, quando veio para o Brasil, ela fotografava só em luz natural. Eu tentei, assim, falei, não vamos tentar fazer um esquema de luz flash e tudo mais. E ela ficou um pouco criativa. E era uma fotógrafa que fotografava daquele esquema. Aquela hora exata que precisava. Das 2 às 4. Com a janelinha estratégica. Mas, por outro lado, né, tem fotógrafos que estão realmente se preparando com os fundamentos. E mesmo com LED, né, acho que é importante as pessoas saberem, né, a gente tem até um fornecedor nosso que a gente gosta muito, que faz parede de LED. Mesmo com LED, dá para você brincar, né? A gente ter não só uma fonte de luz, você trabalhar mais de uma fonte, né? As pessoas, elas acham que a luz, muitas vezes, o que eu noto nas fotos, é que a luz tem que imitar a luz do dia, e não necessariamente funciona dessa forma, né? Aliás, tem muitos fotógrafos hoje, especialmente no corporativo, que fazem esquema de luz que são muito mais ligados à fotografia de estúdio, fotografia de moda, né? Que é bem legal, eu gosto. Então, sim, a fotografia de família tem essa estigmata que é vamos ter a luz natural ou uma luz parecida e resolve. Na verdade, o que eu percebo também, Danilo, é que existem algumas mentoras que elas colocam algumas coisas na cabeça do mentorado que não é muito saudável, né? Olha, vou dar um exemplo. Então, o newborn você só pode fazer na luz natural. Ou, se você for comprar o flash, tem que ser o Einstein. Se você for fazer tal coisa, elas botam o melhor flash é o Einstein. Só que ela está sendo patrocinada. Teve isso já, né? Eu já escutei essa. Só que elas são patrocinadas por determinadas marcas e elas falam aquilo com uma propriedade, só que você acaba, um flash Einstein, eu acho que custa, sei lá. Era 9 mil na época, hoje eu não sei. Mas 7 mil reais um flash. Nem conheço essa marca. Nem conheço lá. As pessoas que, a Lívia também, as pessoas que eu conheço que trabalham com fotografia fora do mercado de família, elas nunca ouviram falar do Einstein. Não, é porque o Einstein, não sei o nome de alguma fotógrafa que usava, e ela usava e falava do Einstein. Então era intitulado que, como ela era boa, o Einstein que ajudava, que como se o problema dela. Só apertar o botão, dela, né? E aí ficou uma febre de todo mundo que era fotógrafo de newborn ter o Einstein, porque o Einstein que dava aquela luz maravilhosa. Até que um dia, foi muito engraçado, eu liguei pra Sinara, porque a Sinara entende muito de luz. Aí eu falei pra ela sobre o Einstein, ela falou, Dani, o Einstein não é melhor. Inclusive, ele não é uma luz boa. Ele é considerado melhor, para quem não... Eu não sei, não sei se eu vou explicar do jeito dela, porque às vezes, como eu não entendo do Einstein, né? Mas ela falou, ele é um equipamento muito fácil de se manusear, de se mexer. Então, você compra como se fosse meio que fixo, é aquela luz. E eles não sabem mexer no flash. E a luz é bonita.
Então, para quem não sabe mexer num flash, numa luz, o Einstein é a melhor opção. Não que ele é o melhor. Sim. Mas muitas pessoas nem compraram por causa disso. Mas eles fazem assim, a melhor opção, daí você tem que estar com a velocidade em 200, o diafragma tem formulinha. que... Você entendeu? Isso dá certo, porque a fórmula nunca dá certo pra todos. É igual preset. É o que eu falo. Arranca a luz da pessoa pra ver o que ela faz. E Danilo, você tem uma escola, né? Já passou lá... Mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. E acho que você escuta bastante também, né? Ou já escutou muito. Fotógrafo do dia pra noite quer ganhar 15, 20, 40, 1K, que agora é tudo K, né? 1K, 2K, 4K, não é assim, gente? É tudo K. Até outro dia eu falei, gente, o que é K? É quilômetro? Porque é tudo K, 2K, 20K. Eu falei, gente, que é isso? É que isso se usa no mercado corporativo. O que você tem a dizer esse pessoal, né, que se ilude um pouco, né, com isso, com esse ganho? Eu acredito que no mundo da fotografia dá sim para ganhar 20, 30, 40 mil reais. Vamos dizer, na fotografia particular. Porque para mim, na minha carreira de fotógrafo de moda, fotógrafo comercial, esses números eram os números normais de... É baixo até, né? Sim, para mim eram 20, 30, 40, eram os números do meu faturamento de mercado. Claro, tem campanhas muito mais pagas, enfim. Já fiz campanhas que foram para etiquetas internacionais, embalagem, e fui 80 mil reais, 100 mil reais. Mas era um trabalho específico, não vinha um por mês. Sim. Né? Então, assim... esses números hoje são trazidos especialmente para a fotografia particular, eu acho que são super interessantes. É verdade, é um objetivo que um fotógrafo tem que ter. Eu fiz uma publicação muitos anos atrás ainda, sugerindo que dava para ganhar de 3 a 5 mil. E um cara falou para mim, sonhos. Mas, enfim, se você é fotógrafo, trabalha com fotografia e não ganha 3 mil reais... Você está pagando para trabalhar. Exatamente. Mas enfim, voltando a esse mentor ou essa moda, essa febre que tem de falar do 20K por mês, o 200 mil reais por ano, o K é o 1000, né? 3-0. Ele é uma terminologia do corporativo. E eu acredito que é possível, aliás, acredito que é uma coisa que o fotógrafo tem que ter como objetivo. Qual é o grande problema? Que isso aqui não é a realidade de normal, porque pode ter uma pessoa extraordinária, mas não é a normalidade em 6 meses, em 1 ano, em 2 anos de profissão. Então, o que eu falo sempre nos meus cursos? Quanto tempo você demorou para chegar na profissão que você tem hoje a ganhar 10, 20K? Então, vai demorar mais ou menos esse tempo, a metade desse tempo se você for muito bom. Mas tem uma coisa que tem que pensar, que é o processo. Começa na fotografia, vai ser o estagiário, não vai ser o CEO. Então não vai ganhar como CEO. Lógico que não. Agora falando de médico, né? Ganhar quanto médico, tem isso na internet. Agora tem uma notícia sobre isso, né? Exatamente. Mas assim você vai ser o especialista, como se chama? O residente. Não vai ser o titular isso da em qualquer clínica. Lugar, né? Exatamente. Então, o que eu gosto de falar? Dá para ganhar 20? Sim, mas primeiro você tem que ganhar que é quebrar o fato de ganhar dinheiro, de vender a sua fotografia, depois 3, depois 5, depois 8. E aí eu tenho até etapas. Eu tenho um desenho ilustrando esses momentos. Né? Que legal. Um post que a gente fez um tempo atrás, mas assim, um fotógrafo 2 estrelas, depois vira o 5, depois vira o 8, depois vira o K, né, o rei, depois o aço. E outra coisa importante, até quanto você pode ganhar sendo empresa? Isso ninguém fala disso. Você ganha 40 mil reais sozinho, trabalhando sozinho não. Aí você começa a ter custo. Tem que ter um atendimento, tem que ter uma pessoa, de repente, de tratamento, tem que ter uma equipe. Então, quando você, pelo meu, assim, leitura, pessoalmente, eu acho que até 15, 18 mil, uma pessoa sozinha, com um alto ticket e um processo bem feito, consegue fazer. Quando você supera os 18 mil, tem equipe. Isso eu estou falando mais da fotografia de pessoa. Porque quem faz casamento... Pelo menos edição, né?
De edição, ou atendimento, ou um assistente. Não dá para fazer sozinho. Agora, isso falando muito da fotografia de pessoa, porque na fotografia de casamento, né, uma pessoa que tem um ticket de 15 mil reais por casamento, consegue fazer, vamos dizer, 8. Já isso aqui dá muito mais que isso. Dá 15 mil, dá 120 mil em um mês. Mas aí é outro mercado. É difícil ter um cachê de 15 mil. Vou mudar para casamento. É difícil ter um ticket de 15 mil e fazer 8 casamentos por mês. Porque aí também afunila. Sim. Dá uma diminuída. Mas fazer, vamos dizer, um casamento por semana a 15 mil, dá quanto? Dá 60 mil. Aliás, você comentou, vamos mudar para casamento. Mas uma das dicas de um desses mentores para chegarem nesse valor e passar da fotografia de família para a fotografia de casamento. É uma das dicas que aí projeta o faturamento. Mas é outra dinâmica. É outro trabalho. É outro trabalho. Mas eu acredito sim que esses números são possíveis, só que a gente tem que pensar em uma escala. E não ninguém fala disso. Mas muitas pessoas, elas... vamos dizer que pega os 3, pega os 5, e elas querem crescer, mas elas às vezes não estão preparadas para crescer. Então, você quer, antes de você querer chegar no 30 mil, 40 mil, tem que saber se estruturar, saber se você vai conseguir atender, quantos clientes seriam por dia, porque às vezes você está querendo, mas não está disposta nem disponível, né? Sim, e a outra coisa que eu falo muito no nosso curso é o momento, eventualmente, da transição. Porque a gente tem um curso, tem um projeto que chama Segredo da Fotografia, que eu proponho que a pessoa consiga ganhar de 3 a 5 mil reais trabalhando com fotografia de pessoa no seu tempo livre. Porque isso aqui é possível, só que você tem uma dupla jornada, não tem mais... você nem a sua família tem mais fôlego, porque durante a semana trabalha no emprego principal e no fim de semana trabalha no segundo emprego. Aí chega um ponto que é o ponto de transição. Que é quando muda. Vale a pena continuar assim, mas a certo ponto... fica muito cansativo, aí decide, vou fazer a transição para a profissão, que esse também é um outro ponto, quando você falou, você tem que se estruturar, até nesse sentido. Porque, por exemplo, não é só porque você tem mais horas livres que vai ter cliente, vai ter que procurar mais cliente, fazer... Se bobear, você vai ter a mesma quantidade de clientes, se você não tomar cuidado. Exatamente, só que não tem mais a outra renda. A minha sócia, ela trabalha com os dois, né? Ela tem um trabalho... das 3 à meia-noite, e ela não tem filho e tal, ela faz fotografia de família nos outros dias da semana. Ela trabalha umas 3 vezes por semana, assim, mas é bem legal porque ela usa esse dinheiro muitas vezes para viajar, então viaja bastante. E o dinheiro da fotografia, ele entra com esse propósito mesmo, para ela poder se divertir. Mas nessas horas que muitos fotógrafos fazem a transição de carreira. E acreditando, que é o que a gente fala sempre, que vai ter mais tempo com a família, que vai ter mais tempo para você, e aí que às vezes a gente tem que contar para ela que às vezes não é essa a realidade. Tem duas coisas em relação a isso. Nos Estados Unidos existem muito famílias em que realmente a renda extra, a renda para os luxos, a renda para a despesa extra vem da fotografia feita em part-time pelas esposas. Isso é uma coisa muito comum. No Brasil, o que eu sinto, o que eu vejo, até recentemente fui para um congresso, né, que a gente se encontrou na Analise, as pessoas ou já estão com o estúdio, estrutura, já decidiram de ser fotógrafo, ou estão em um limbo. É um limbo onde fazem alguns trabalhos, mas não se assume. Às vezes nem se enxerga fotógrafo, né? Às vezes a pessoa nem se intitula fotógrafo. Eu demorei um pouco pra falar que eu era fotógrafo. Vocês também? Sério? Não. Eu demorei. No começo, eu nem era, porque já era. Eu era igual muitas pessoas. Ô Danilo, e todo mundo que começa na fotografia, ele começa sonhando em fotografar, em ter cliente, enfim. Mas são poucos os cursos que ensinam o fotógrafo a ter um preço justo, a cobrar por aquele ensaio, a ver qual é a depreciação do seu equipamento. O seu curso ensina isso? E sim, que acontece? Eu acho que hoje tem muito curso de marketing que te fala, vende, vira, faz isso, mas não tem uma parte de estruturação. Aliás, a minha palestra daquele congresso foi justamente isso. Eu tenho um
um projeto, né, um programa didático que se chama Fotógrafo Completo. Qual é o objetivo dele? Pegar a pessoa que já fotografa, que já tem um entendimento fotográfico, de repente tem os primeiros clientes, mas não sabe essa parte de administração. Por exemplo, não tem uma conta separada da fotografia e da vida pessoal. Mas tem tantos fotógrafos de 10, 15 anos de profissão que ainda não tem a conta? Quem? Mas essa aqui é as exceções que confirmam a regra. Agora, o que a gente sugere, para poder calcular a despesa, calcular o que entra, o que sai, às vezes a gente não sabe se é o estúdio que não está rendendo ou se é... Você que está gastando muito, né? Exatamente. Oi? A gente não gosta de gastar. Eu não gostei. Vamos mudar de assunto. Mas, enfim, esse é só um dos pontos. Mas tem toda a questão de, por exemplo, começar a criar procedimento, ter uma ideia dos departamentos de uma empresa. Eu falo, pode ser uma pasta no computador, mas você tem que ter ideia de RH, por exemplo, de jurídico. Ter um contrato. Se você tem um contrato com seus clientes, está lá numa pastinha que é o jurídico. Como é que você fez isso? Né? Uma pasta de administração. Cos'è administração? O que eu quero ser daqui a 5 anos? Ter um planejamento. Quanto eu quero faturar esse ano, próximo ano, aqui a 3 anos, 5 anos? E fazer sempre avaliações. Então, se tem uma parte do nosso curso, tem um curso específico que está nessa etapa. A pessoa já lembra as 5 etapas, começou a ganhar algum dinheirinho com a fotografia, aí tem que começar a falar de script de venda, tem que pensar no produto, o seu diferencial. E aí esse curso se conecta nesse momento. A pessoa já tem que estar trabalhando um pouquinho para ter essa dor, para entender essa dor. Mas ele tem 4 tópicos. Tem a parte de posicionamento, de criar a própria marca. Tem a parte de organização, marketing e venda. São 4 blocos. Nossa, que legal. E vocês têm esse curso? Sim, esse curso se chama Fotógrafo Completo. Legal. É um curso online online no sentido que são aulas presenciais ao vivo. 10 encontros e vai começar uma turma em agosto. Na verdade, é uma coisa que eu não fazia há um certo tempo. Ir naquele congresso, né, participar como palestrante, não como organizador de um congresso, é completamente diferente. É completamente diferente. E me deu vontade de voltar com isso, porque as pessoas estão nessa etapa. Vende alguma coisa... E você sabe que nem nos congressos, né? Se a gente for analisar os congressos que a gente assiste, são poucas as pessoas que trazem esse tipo de conteúdo. Eu acho que você seria um ótimo palestrante para falar sobre isso. Você tem um nicho aí para ser explorado que não é explorado. Sim, porque é muito um tema antipático. Eu comecei a palestra falando, vou falar uma coisa ruim para você. Ninguém quer falar de número, de matemática, Todo mundo quer ver a luz, o não sei o que, a composição. Não, todo mundo quer ver o dinheiro, mas não quer, né? Não quer. É igual quer trabalho, mas não quer trabalhar, né? Exatamente. Ô, Danilo, e quando você fala de marca, explica um pouquinho para os nossos ouvintes lá, para o fotógrafo, por exemplo. Ele começa a fotografar, aí ele tem que criar uma marca. O que é criar uma marca para o fotógrafo? É fazer a logo? É se especializar em alguma direção específica? Fala um pouquinho. Muito bacana a pergunta. Então, hoje se fala muito, né? Na internet vem as modas, né? Não só de iluminação, mas também de coisa que tem que fazer. Hoje se fala muito de posicionamento. Posicionamento não é uma coisa que inventaram os fotógrafos de corporativo em 2023. O posicionamento de marca existe desde sempre no conceito de formação da própria marca. Então, o que acontece? O que eu sempre sugiro, vamos falar para os fotógrafos. Se você entra na internet ou procura no Google hoje, você encontra muitos fotógrafos com uma imagem parecida. E isso é normal, porque não dá para inventar água quente. A um certo ponto existem linhas de trabalho. Eu sempre falo que na fotografia de pessoas tem 4 grandes tendências, 4 grandes correntes. Mas enfim, você com a sua personalidade vai se inserir na fotografia mais lifestyle, ou na fotografia de estúdio, ou na fotografia ambiente, mais artística. Né? Às vezes tem a de ambiente, uma cafeteria. Isso, mais tipo lifestyle, né? Agora, o que acontece? Quando o cliente chega lá e vê 10 fotógrafos com uma imagem parecida. E aí vamos dizer que é um cliente super preparado, vai começar a pedir orçamento. Pede orçamento a 5. E 5 tem, vamos dizer que desses 5, 3 tem um valor que ele aceita, viável, né? Então já funilou. Viu 10, mandou pediu orçamento a 5, 3
dizendo que os 5 fotógrafos responderam, porque, gente, uma coisa, só uma parêntese super rápida. A quantidade de cliente ou de informações que eu tenho de cliente, de fotógrafo que não responde orçamento é um absurdo. Mas vamos dizer que os nossos fotógrafos são todos muito talentosos, muito prendados, muito bem organizados e respondem de 5, 3 respondem com valor viável para esse cliente. E aí, como o cliente escolhe se os 3 têm a mesma imagem, o mesmo preço? E aí entram 2 coisas: o atendimento e a identificação. Se esse cliente, fotógrafo consegue transmitir quem ele é, quais são os seus valores, qual é o seu jeito de ser, é um fotógrafo mais elegante, mais sério, é um fotógrafo mais brincalhão, extrovertido. Se a gente consegue mostrar isso, quando a pessoa chega a ter que escolher, vai escolher a pessoa com a qual mais se identifica. Claro que se a pessoa que mais se identifica tem um orçamento 3 vezes superior àquele pode pagar, é o sonho. Mas quando chega no afunilamento, né? No afunilamento é a identidade, a personalidade. Então, exatamente. O que a gente fala, o que eu sempre tento de trazer para o fotógrafo. Primeiro, autenticidade. Você tem que ser você. Existem dezenas de mentores. Então, escolhe um que tem a fotografia e tem o estilo que você gostaria de alcançar. Essa também é uma coisa que, às vezes, a pessoa conhece um mentor que não tem nada a ver com como ele gosta, como ele fotografa, como ele é, e se pega e segue essa pessoa. Não, o ideal é encontra alguém, até como mentor, com o qual você se conecta. E aí o que acontece? Tenta me mostrar quem você é, como você é. Eu sei que é um desafio. É um desafio porque muitas pessoas não gostam de aparecer no Instagram. Eu falo, de toda forma, você não pode não ser você, mas tem que de alguma forma transmitir os seus valores. Exato. Se não conseguir aparecer sempre no story, eu falo para os meus alunos, faz um exercício, faz um teste, tenta pelo menos de aparecer uma vez por dia no story falando, e depois faz o quê? Manda as referências, manda a coisa que você gosta, reposta, escreve, mas seja presente no sentido de quem você é. Portfólio hoje, Instagram de só portfólio, vende só para quem já tem 30 mil seguidores, 10 anos de mercado e não precisa de cliente novo. Que é o feed, né? Exatamente. E aparecer, o feed assim, é o institucional, tem que aparecer no story. Mas de toda forma, a partir do quê? Posicionamento é uma junção de quem você é como pessoa, então o seu estilo de vida, os seus valores, quem é o cliente que você quer atrair, né? E quais são as formas que você consegue de comunicar isso. Então, diria que, voltando no final de toda essa conversa, divagação, que coisa é posicionamento? É a maneira que o seu cliente te enxerga. E você faz isso através da sua comunicação. Então, ter uma comunicação estratégica, bem pensada e ligada a quem você é de verdade. A marca é isso, né? Representa quem você é no mundo, né? Ela fala por você, né? Exatamente. Muito bom, né? Muito bom. Mas eu gostei muito do que ele falou, porque ele combate totalmente o efeito manada, né? Tem umas épocas no Instagram de fotógrafos que começam a se vestir igual, aí todo mundo se veste igual. Aí o fotógrafo começa a fazer uma foto de um tipo, todo mundo faz igual. E é aquele efeito manada. E a pessoa acaba você abrindo, às vezes, o Instagram e vendo tudo muito parecido. E aí você fecha o leque da fotografia para os clientes poderem escolher, porque você tá igual a outra pessoa, a outra pessoa... Aí eu vou comparar preço, porque se é igual, para que eu... Qual que é a diferença entre eu e você? Se a gente tá fazendo a mesma coisa, tanto faz, quem é o mais barato. A imagem, no final, acaba sendo dividida em alguns grupos, algumas maneiras de fotografar. Isso ninguém vai conseguir, é difícil ser originais ou novo. Não, lógico. Mas tem que trazer dentro da imagem, que pode ser parecida a outras pessoas, a sua identidade. A sua autenticidade. E eu tenho uma regra que é uma base do meu método, que é o tripé, que é técnica, identidade e negócio.
É o método TEAM, né? Ou seja, a gente tem que crescer progressivamente com esse tripé. É claro que no começo a técnica, para quem está começando, é fundamental, a chegar no básico é o fundamento, mas no mesmo tempo estuda a composição. Percebe a forma que ele enxerga as cores, entra, isso aqui é uma parte da identidade. Que coisa é identidade? Quem sou eu e como eu fotografo. Então, o método TEAM, no começo é bastante técnica, 70% de técnica, 20% de composição e 10% de composição e identidade, e 10% de negócio. Depois vão se diminuir. Aí quando começa a entrar na técnica específica é 50%, porque tem que aumentar a sua identidade e começar um negócio. Então, de repente, vira 50, 30 e 20. Quando começa a fazer o portfólio, é 80 identidade, 20, 10 de técnica, porque já domina a técnica, e 10 de negócio, porque tem que pensar, vou fotografar essa família, porque essa família representa quem eu quero fotografar. Uhum. Esse outro, uso de repente para testar luz, mas não dá para usar para portfólio. Entendi. Então esse tripé não é sempre igual, mas é a combinação novamente do fotógrafo, junto, né? Isso, eu chamo fotógrafo confiante, o fotógrafo que consegue dominar a parte da técnica, a parte ter uma identidade, ou seja, se expressar a sua autenticidade e ter um estilo e ter um negócio estruturado. O tripé é a firmeza, né? Isso. É por isso que a gente é em 3. Ótimo! Deixa eu só fazer uma pergunta com relação a fotógrafo de evento e fotógrafo de ensaio, né? Uhum. Nós, no ensaio, a gente tem a Ana, que é uma pessoa que faz as duas coisas, ela tem um olhar que é diferente de um fotógrafo que só faz evento, né? Porque daí, como ela trabalha bastante também a parte de estúdio, acaba que ela se preocupa também com a questão de um retrato posado, de um detalhe. De uma capa de álbum, de se preocupar com essa parte. Total. E muitas vezes os fotógrafos que iniciam, eles começam na festa, né, Ana? Sim. E eles acabam... Eu mesma, gente. Em festa, vergonhoso. Eu escuto muito, né? As minhas mentoradas assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu. E o que eu mais explico é que, na verdade, dentro de uma festa de aniversário, eu acabo fazendo um mini ensaio. Porque eu preciso disso. Eu preciso da foto pousada, eu preciso da foto da criança em frente à mesa, eu preciso de uma foto boa na hora do parabéns, né? Então, a gente precisa direcionar isso, né? E o bom de você fazer as duas coisas é que você consegue juntar isso na hora de um evento, né? Sim, sim. Totalmente, quando você fala, tem um olhar diferenciado, eu imaginei foto posada, detalhe. Que daí você mistura, né? Exatamente. Mas para um fotógrafo de evento, por exemplo, fotógrafo bom de casamento, que hoje no Brasil temos muito fotógrafo extraordinário. Tem um ali. Extraordinário. Mark Moraes. Muitos fotógrafos bons. Propaganda Eles criam de graça. Storytelling. O que cos'è storytelling? É pensar em uma sequência, pensar nos momentos importantes. Ok, eu tenho uma cerimônia ou um protocolo para cobrir, mas dentro desse protocolo pode acontecer coisas interessantes. Tem umas fotos que não servem para contar o dia, mas serve para contar a história daquela família, a da minha, dormindo, essas coisas, a avó chorando. Em fotografia de casamento tem uma coisa super legal, que tem normalmente 2 fotógrafos. Um faz o protocolar, a cerimonial, garante que não falte em foto. E o outro que faz esse trabalho. Como um ator, é como um ator, um bolo, né? A gente tem uma boa massa, mas tem que ter um bom recheio. Se você fez mal o cerimonial, não tem uma boa massa. Pode até ter o melhor recheio, a pessoa começou o recheio e deixa bolo, né? Então, uma coisa que eu posso sugerir para os fotógrafos de evento é pensar o evento como uma história, né? E aí você tem um momento específico e tem foto que serve para algum uso específico. Adorei. Agora deixa eu falar uma coisa. Duas vezes você falou a palavra storytelling e falou muito bem sobre ela e contou as histórias. Tá na hora de você começar com um curso de storytelling, não? Eu não vejo. Não é. Vamos lá. Ele não estava preparado. Não estava preparado. Acho que existem cursos de storytelling, especialmente se você procura no cinema, roteiro.
Eu, pessoalmente, Danilo, não me sinto preparado. Eu não tenho as ferramentas para estruturar um curso. Eu posso dar uma palestra sobre storytelling. Aliás, quando ainda nem se falava de storytelling, eu já dei palestra no Photo Image Brasil, aquela feira grande que não existe nem mais, sobre storytelling. Porque a minha fotografia de moda era sempre muito baseada no storytelling. Sim. Aliás, eu aprendi com o meu mestre, que vinha do cinema, que cada vez que ele tirava uma foto em um editorial, cortava o Polaroid e ele me mostrava o Polaroid e montava a história durante o dia. E era um dos momentos melhores quando ele pegava, sentávamos na pausa do almoço, em algum momento, e jogava o Polaroid como se fosse um baralho, né? E colocava isso vai aqui, isso vai aqui. Legal. E sim, eu aprendi com ele, ele vinha do cinema. Então, o storytelling, para mim, sempre foi no meu DNA. Eu trouxe para minha fotografia de moda e eu sempre falo dele. Mas falo de uma forma mais intuitiva, como eu aprendi, a sequência de foto. Agora, storytelling. Para falar de storytelling, você tem que ter um gabarito que eu não tenho. Tem que ter um embasamento, né? Mas uma palestrinha daria para dar. Daria para dar. Bom, Danilo, acho que, como todos os nossos queridos convidados, né? Nós temos histórias aí, acho que para mais um episódio, né? Passa muito rápido, mais um convite futuramente. O nosso tempo já esgotou. Já? Já esgotou, já passou muito. E mais uma vez a gente queria agradecer você assim imensamente. O seu conhecimento é muito rico e a gente tem muito a aprender e você tem cursos maravilhosos. Então, para você que está do outro lado, quem não conhece ainda, o Danilo Russo, o IIF, que é Instituto Internacional de Fotografia, a gente vai deixar toda a descrição aqui e vale, gente, cada centavo que vocês utilizarem nesses cursos. Como o Danilo falou, existe muita coisa gratuita, mas fica tudo muito vago. E você que quer começar, comece da forma correta. E se precisar da nossa ajuda, estamos sempre por aqui. Queria agradecer os nossos patrocinadores, Alpha Photobook, Album, Café Ananias e Assis. Quem não conhece também, não perca tempo e vem com a gente. E mais uma vez, tchau, tchau! Obrigado! Obrigada! Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Alpha Photobook, Assis, Album e Café Ananias. Alpha Photobook, o melhor prazo de entrega do mercado com qualidade e preço. Assis, uma assistente virtual que te ajuda desde o primeiro contato com seus clientes até a pós-venda. Album, a plataforma mais completa e favorita dos fotógrafos, que te ajuda a otimizar o seu fluxo de trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para nossas xícaras. Um século de tradição e paixão.